Pessoas que abrem mão dos deveres por causa dos prazeres, abrem mão das escrituras sagradas para seguirem seus próprios pensamentos. Quem é esse tipo de gente? Aí o mundo vai dizer: feliz. Quem é esse tipo de gente? Topíssima. Quem é esse tipo de gente? Gente da hora. Quem é esse tipo de gente? Gente para frente. Agora você olha para a Bíblia. Quem é esse tipo de gente que vive no pecado ao seu bel prazer? Aí a Bíblia diz: defunto. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Por favor, vamos ler a partir do versículo de número 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado, queridos, podeis assentar. Como se trata do aniversário de uma igreja local, eu quero pregar sobre os 3 tempos da igreja. Os 3 tempos da igreja. Aqui no capítulo 2, Paulo está falando à igreja de Deus em Éfeso, que era uma parcela, uma parte ou uma partícula da igreja de Deus, que na eternidade ele já conhece de todos os tempos. E para aquela igreja, Paulo escreve uma doutrina sobre igreja, que é chamada de eclesiologia. Nessa doutrina, onde Paulo trata da identidade da igreja, para que os irmãos soubessem como se comportar, sabendo eles o que são, sabendo eles o que é igreja, eles iriam se comportar de modo adequado concernente àquilo que são. Paulo, então, escrevendo à igreja sobre o que ela é, ele apresenta os 3 tempos da igreja de Deus. Nós aqui hoje somos a continuação da igreja em Éfeso, como a igreja em Éfeso era a continuação do ministério de Paulo, assim como o ministério de Paulo foi a continuação do ministério de Ananias, assim como Ananias foi a continuação do ministério de Pedro, pregando em Atos 2, assim como Atos 2, o que aconteceu lá foi a continuação do ministério de Jesus, enquanto ele estava aqui na terra, escolhendo, separando e capacitando os seus discípulos. E Jesus é a manifestação de um projeto que se começou a manifestar no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento é chamado de o mistério de Deus. Então, o passado da igreja, no sentido eterno, você percebe que as Escrituras vai nos levar a Deus, porque a igreja veio de Deus. Mas olhando aqui para baixo, todos nós, como igreja que somos, nessa coletividade, entendemos que a igreja também tem um passado terrenal, não apenas eterno, não apenas celestial. A igreja tem um passado terrenal. E é quando se trata do passado terrenal, meus irmãos aí no telão, paz do Senhor Jesus, que Deus os abençoe, fiquem ligados aí. Essa igreja que tem um passado terrenal, também tem um presente espiritual e tem um futuro espiritual. Quando é que Paulo trata do passado da igreja? Logo, é do passado de todos nós,
que estamos conectados à igreja. Versículo 1, ele diz que o Senhor nos deu vida, enquanto nós estávamos mortos em ofensas e pecados. No versículo 2, ele especifica o tempo. Ele diz: noutro tempo andastes. A conjugação do verbo aqui é passado. Andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora presente para o mundo, que agora opera nos filhos da desobediência. Quando ele volta para a igreja, isso aqui é passado. Entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, passado, por natureza filhos da ira, como os outros também. Paulo está falando que todos nós aqui temos um passado, e o que é passado para nós é presente para quem não vive em conexão com a igreja, quem não faz parte da igreja de Deus. É presente para ele o que é passado para a igreja. O ontem nosso é o hoje deles. Isso quer dizer que nós temos diferenças para com o mundo. Não somos iguais. Não vivemos debaixo do mesmo sistema mundano. Todos nós antes éramos o quê? Versículo 1. Mortos em ofensas e pecados. Interessante é que essas duas expressões querem dizer: ofensa é o que eu causo em Deus, pecado é o que eu causo em mim. O pecado é o meu prazer, a ofensa é a dor em Deus. O pecado não me ofende primariamente. Eu lembro da minha avó ouvindo Jair Pires toda manhã: o pecado não dói, não dói, o pecado não dói. Aí chegava o coro, chegava o solo da música: se o pecado doesse muito... Não ri de mim, pastor André, muitos não pecariam. Jair Pires está dizendo que o pecado não dói, porque se o pecado doesse, muitos não pecariam. Sim, o pecado é doce no início, é maravilhoso no início, promete vida no início. E como disse o escritor aos Hebreus, é aí que o homem entra no engano do pecado. O pecado e a ofensa. Nós estávamos mortos no pecado, em nosso prazer, e nas ofensas. Ofensas a quem? A Deus. Porque se o pecado me ofendesse, eu não viveria na prática dele. Então, no passado, todos que aqui estão, que ainda estavam desligados da comunhão com Cristo Jesus fora da igreja, viviam em pecados e em ofensas. Agora, não ofensa a si, ofensa a Deus. O pecado é o meu prazer, e a ofensa, no versículo 1, é a agressão a Deus. Quando é que nós vivemos na prática do pecado? E o que é viver na prática do pecado? É me alegrar com o que entristece Deus, é ter prazer naquilo que ofende Deus. Tudo que é contrário à palavra de Deus é contrário a Deus. Paulo disse, 1 Timóteo 5,6, que quem vive em prazeres, vivendo, está morto. Pessoas que abrem mão dos deveres por causa dos prazeres, abrem mão das escrituras sagradas para seguirem seus próprios pensamentos. Quem é esse tipo de gente? Aí o mundo vai dizer: feliz. Quem é esse tipo de gente? Topíssima. Quem é esse tipo de gente? Gente da hora. Quem é esse tipo de gente? Gente pra frente. Agora você olha para a Bíblia. Quem é esse tipo de gente que vive no pecado ao seu bel prazer? Aí a Bíblia diz: defunto, morto. É assim que Deus vê o ímpio. É assim que Deus vê o desviado. É assim que a Bíblia apresenta quem não nasceu de novo: defunto, um morto ambulante. Por que éramos mortos? Porque todo morto, ele não reage a estímulos externos. O morto não tem fome,
O morto não tem sede, o morto não entende, o morto não busca. As faculdades espirituais do homem sem Deus não funcionam. Assim está o ímpio, assim está o desviado, assim está quem não tem Jesus na vida. Ele não está dodói, ele não está doente, ele está morto. E do que morto precisa? Não é de enfeite. Morto precisa de vida. Há duas opções para o morto: ou é sepultado ou é ressuscitado. Jesus não está aqui para sepultar, Jesus está aqui para ressuscitar. Jesus está aqui para dar nova vida. Jesus está aqui para ministrar em você a vida externa, porque morto não é capaz de levantar a si mesmo. Por isso diz o versículo 1: Ele vos vivificou, Ele vos deu vida. Todo mundo aqui era defunto espiritual. Aí veio Jesus, pelo poder da palavra, a ministração da palavra, o louvor de alguém cheio de Deus, um folheto, como a história que eu ouvi do pastor Paulo Leivas Macalão, que ele foi alcançado por um folheto, e aí ele sentiu vontade de estar na casa do Senhor. Quem sabe, eu não sei de que jeito Deus alcançou você, mas você sabe que naquele dia a vida de Deus entrou em você. Aleluia. Versículo 2: Noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. A expressão curso aqui, Dr. Shed, teólogo batista que já passou para o Senhor, diz que a expressão curso aqui é a linha que escravos seguem. Não sei se você já assistiu algum filme épico. Eu lembro aqui Gladiador, quando o personagem principal, o ator principal, do nada ele se vê numa fila de escravos, acorrentado, mãos e pés, e todos andando em filinha. Aquela fila de escravos acorrentados chama-se de curso de escravidão, curso, via, caminho programado. E o que Paulo diz no versículo 2 é semelhante à vida que vivíamos. Ele diz no versículo 2: Noutro tempo, hoje não, mas no passado, todo mundo que está aqui andou no curso deste mundo. É como se o diabo fosse o escravocrata e todos nós os escravos, segundo o príncipe da potestade do ar. Então, o mundo inteiro acorrentado, vários escravos acorrentados, e o príncipe da potestade do ar. Aí quando você pergunta, quem é esse príncipe das potestades do ar? Aí Paulo explica: o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, outrora, quem éramos? Mortos. Segundo, escravos, o escravocrata, Satanás. E o curso, o caminho pelo qual andávamos, mundo, sistema que se opõe a Deus. Quantas filinhas de escravos você já viu na porta de um bar, na porta de uma boate, num ponto de droga? São filas de escravos em várias dimensões da vida. Todos nós, espiritualmente falando, o diabo determina o curso no mundo, o que o mundo gosta, o que o mundo aprova, a moda do momento, o que é top, o ritmo, as vestes, as músicas, as drogas, e aí vai. O mundo determina e as pessoas vão andando nessa filinha de escravos. É o que Paulo diz: todos nós antes, o mundo tinha seu estilo, o mundo tinha seu caminho, o mundo tinha seu perfil, e todo mundo pensando que estava arrebentando. Uhul, quem manda sou eu, meu corpo minha regra, ninguém manda na minha vida. Cala a boca, seus crentes cafona, crente é tudo burro e bestalhado e quadrado, é nós. E assim andávamos nessa filinha de escravos, pensando ser livres. Éramos escravos de nós e dos demônios, o príncipe das potestades do ar. Potestade aqui é uma expressão para dizer que os demônios são poderosos
e organizados e conseguem trabalhar não de modo onipresente, pois são criatura não tem onipresença, mas de modo veloz e organizado, influenciando várias nações pelas suas organizações. Todo mundo debaixo do sistema demoníaco, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Agora, quem está sem Jesus, desconectado da igreja, são chamados de filhos da desobediência. Interessante, eles desobedecem a Deus e são chamados de filhos daquilo que fazem. Aquilo que me domina se torna aquilo que me gera. No mundo espiritual é assim: o que me domina se torna meu líder. Aquilo que eu pratico por demais evidencia que aquilo me domina. Então, se eu vivo na desobediência, a desobediência me domina. Se ela me domina, é minha líder. Se é minha líder, é minha fonte. Se é minha fonte, eu não me submeto a Deus. Eu preciso dela para manter a minha identidade. Aí Paulo diz: filhos da desobediência. O que isso quer dizer? Filhos de Satanás e filhos de Adão. O primeiro desobediente a Deus em toda a história bíblica e do mundo, o diabo. O segundo desobediente a Deus, Adão. Todos nós que estamos aqui éramos filhos da desobediência. Você não conseguia e não consegue obedecer pelas suas próprias forças. Até conhece a Bíblia, até conhece o Evangelho, gosta de umas musiquinhas, tem umas mensagens que o pastor prega, que toca você, que incomoda você, mas você diz: eu não consigo obedecer, eu não sei obedecer, eu também não sei nem para que obedecer esse negócio de Bíblia, que só o Novo Testamento tem mais de 2000 anos, para que eu vou obedecer esse livro velho? Ou seja, o que é isso? Filho da desobediência. É normal em você, é natural em você que não nasceu de novo, e é o passado de todos os salvos em Cristo Jesus, entre os quais todos nós, versículo 3, também andávamos. Paulo está dizendo, na filinha de escravos, nas pessoas dominadas pelo príncipe da potestade do ar, nos filhos da desobediência que o diabo opera neles. Paulo está dizendo que o diabo opera neles. Operar neles é influenciar, guiar, direcionar. E Paulo diz assim para a igreja: nós, até Paulo o apóstolo, sabe que também ele estava no grupo, nós antes andávamos entre eles, a gente era amigo deles, a gente tinha comunhão com eles, a gente ria das coisas que eles riem, a gente gostava das coisas que eles gostam. Quem está me ouvindo? A gente aprovava as coisas que eles aprovam. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, por gentileza, perceba que Paulo está dizendo antes, éramos mortos, hoje não. Éramos escravos, hoje não. Éramos dominados por demônios, hoje não. Éramos filhos da desobediência, hoje não. Isso quer dizer que a igreja tem uma identidade. E você pode olhar para mim e lembrar daquele youtuber fofoqueiro preferido e dizer: não, pastor, todo dia o meu YouTube preferido, que eu deixo o like, meu comentário lá, ele mostra que na igreja está cheio de gente morta, ele mostra que na igreja tem muita gente desobediente. O meu YouTube fofoqueiro, que só vê os problemas da igreja, mostra que toda igreja tem esse tipo de gente. Sim, pode ter, mas não faz parte da igreja, porque a igreja de Jesus, isso aqui já ficou para trás. Ela não está mais morta, ela não é mais escrava, ela não é mais filha da desobediência, ela está em Cristo, o obediente perfeito. Ela está em Cristo, que ministra a vida na igreja. No passado andávamos nos desejos da nossa carne. A igreja tem esse passado aqui. Todo mundo aqui, antes de fazer parte da igreja, antes de ser salvo em Cristo Jesus, versículo 3, andávamos nos desejos da nossa carne. Ou seja, desejou, eu fiz. Se eu estou desejando, eu quero porque eu quero mesmo. Quem manda em mim sou eu. Pensei e logo existo, desejei e logo fiz. Porque desejos da carne. A carne desejou, o coração desejou. Olha o que o Paulo diz: desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O que é isso, irmão? Não era burrice, não era tolice. Não, a gente não dizia foi sem querer, desculpa aí. Não, a gente pensava, a gente projetava desonrar pai e mãe, a gente projetava ferir a Bíblia, a gente projetava ferir a igreja, a gente projetava
projetava desonrar professores, a gente projetava quebrar princípios, pensamentos, a gente pensava, a gente se inclinava aos nossos pensamentos. Isso no passado. Éramos, quando você pensa, peraí, Paulo, é assim mesmo, mas eu não sou assim, eu sou legal, eu não sou só assim, eu não tenho só coisa ruim. Eu posso ter sido um morto, eu posso ter sido um escravo, eu posso ter sido influenciado pelo príncipe da potestade do ar, o diabo pode operar nos filhos da desobediência e ter operado em mim, eu posso ser colega desse povo aí. Antigamente eu tinha comunhão com eles, porque com o ímpio você pode ter paz, mas é só com crente que você deve ter comunhão. Então eu andava com eles, eu fazia a vontade da carne, eu até projetava, Paulo, mas aí tu está indo longe demais, Paulo, eu não era tão ruim assim não, Paulo, calma um pouquinho, Paulo, alivia para nós, Paulo. Aí Paulo diz, tá bom, eu vou esclarecer. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Ele está dizendo, não é só vocês em Éfeso, não é só você aqui em Caldas Novas, em todo lugar, onde tiver uma igreja de Deus, todo mundo era isso aqui, antes de conhecer Jesus. O que é filho da ira? Quer dizer que todo mundo nasce debaixo da ira de Deus, porque todo mundo nasce em pecado. O salmista diz no Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe. Gênesis 8, capítulo 8, versículo 20 diz, o homem é mau desde a sua meninice. Jó capítulo 14, não pode tirar nada puro daquilo que nasce impuro. Romanos capítulo 3, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há quem busque, não há quem entenda, não há, todos os homens se extraviaram, a boca é sepulcro caiado, seus pensamentos são maus, seus pés caminham para a violência. Todo mundo nasce com a probabilidade de pecar, de odiar Deus, de quebrar princípios. E o que a gente tem que fazer? A gente que é a igreja tem que olhar para esses negocinho bonitinho de 1 aninho, 2 aninhos e dizer, se converte, rapaz, aceite Jesus, se santifique, se converta. O que é converter, mamãe? Um dia você vai entender, mas eu já vou começar a falar a partir de agora. Esse aqui está com 2 anos e 6, 7... A esposa sabe a verdade certa, é 6, 7 meses. 2 anos e quase 7 meses. Aí com 2 anos eu fui levado na diretoria. Cheguei na escola, por favor, seu filho está na diretoria, o casal poderia nos acompanhar até a diretoria? A Luana, o quê? O meu filho na diretoria? Eu falei, seu filhão na diretoria, bora lá, bora. E chegou lá na diretoria, aí a professora querendo pressionar ele para dar uma lição, fala pro papai e pra mamãe o que você fez, e ele, falo não, e virou os olhos assim, quase ficou branco, falei, sai dele. Aí a professora disse, ele esqueceu a pipoquinha dele, quer dizer, vocês esqueceram de colocar a pipoquinha dele na mochila dele. Ele chegou para 3 coleguinhas, aí na menininha, ele passou a mão no rosto e disse, me dá a pipoca. E a menina disse, não dou. Ele chegou para o 2º coleguinha, me dá a pipoca. O menino disse, não dou. Ele foi no 3º, me dá a pipoca. O 3º não deu. Ele deu um passo para trás. Quando todo mundo olhou para a pipoca, para pegar a pipoca, ele desceu a mão, arrastou a pipoca de todo mundo e saiu correndo. E quando eu cheguei nele e perguntei, por que você pegou a pipoca dos outros? Ele disse, ninguém me deu, eu peguei. A Luana se ajoelhou e disse, meu filho, você é tão bonzinho. Eu falei, não, é mau. Ela, meu bem, espera um pouco. Eu falei, não, ele é mau, ele é filho de Adão. É a prova que ele nasceu pecador. Lembra, amor, que Adão roubou o fruto? Roubou a pipoca, é filho de Adão. E ele com os olhos arregalados para mim. Eu falei, você tem que se converter. Você tem a possibilidade de papai, a possibilidade de mamãe, a própria possibilidade e ainda a possibilidade de Adão. É 4 personalidades pecaminosas em tu, rapaz. E a Luana, amor, isso é teologia para criança. Eu falei, porque é pecador, tem que se converter. E ele com os olhos arregalados para mim. Eu falei, e quando você tiver consciência, você vai lembrar, eu desobedeço papai, eu desobedeço mamãe, porque eu sou caído, pecador, dependente da graça de Deus. Aí eu disse a ele, um dia Jesus vai abrir seus olhos espirituais. E a Luana assustada me puxando, eu falei, deixa eu pregar. Um dia Jesus vai abrir seus olhos espirituais e você vai se converter. Aí ele olhou para mim e disse, amém. Todos nós éramos por natureza filhos da ira. Ninguém está aqui porque merece, ninguém está aqui porque é bonzinho, ninguém está aqui porque fez a coisa certa. A graça te alcançou, o Espírito
Espírito de Deus gerou em nós a natureza divina, a semente da palavra, e você nasceu de novo. Aleluia! Filho de crente não é neto de Deus. Evangelize seus filhos, evangelize seus adolescentes. É difícil, pastor, é difícil, mas evangelize, irmão. Porque você, como pai, não foi chamado para salvar seus filhos, você foi chamado para pregar. Quem salva é Jesus. Não responsabilize pai algum pela perca dos filhos quando de maior, porque a missão do pai não é salvar filho algum, Salvador é só um, Jesus. Todos nós éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Todo mundo aqui nasceu em pecado, todo mundo aqui nasceu caído, porque todos nós somos filhos de Adão. Por isso que Jesus ensinou sobre nascer de novo, nascer de cima, porque é quando o Espírito vem e gera regeneração. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Olha só, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra. Que tipo de ouvir é esse que ele fala duas vezes? Primeiro, a fé vem pelo ouvir. Aí você pensa, qualquer um que ouve já está salvo. Não, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Isso quer dizer que essa palavra aqui te capacita para ouvi-la. Se ela não for pregada de modo correto, seus ouvidos naturais ficarão fechados para ela. Então o primeiro ouvir é o ouvir natural, o segundo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus é o ouvir que gera salvação. Então tem gente que está ouvindo muita coisa, mas é doutrina de homem e doutrina de demônio. Mas quando ela é pregada de modo verdadeiro, ela capacita o homem a escutar ela mesma. Aleluia! A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra vem pela palavra. É como se a própria Bíblia dissesse assim: eu abro os ouvidos de quem eu quiser, eu capacito aqueles que se expõem diante de mim com humildade, porque esse livro não é um livro qualquer. Quando nós entendemos que esse livro é a palavra de Deus, é a partir desse entendimento que somos capacitados a termos uma nova natureza. Aí a gente começa a ter fome das coisas do céu. A gente começa a crescer, porque todo mundo que nasce tem que crescer. Quem nasce não cresce se monstrifica. Então você nasce de novo, você é regenerado, e você começa a crescer na comunhão com a igreja. Repito, todo mundo nasceu com a natureza caída, todo mundo nasceu filho da ira. Pastor, Isaac era o filho da promessa, e ele nasceu pecador. Pastor, Jeremias, profeta desde o ventre, nasceu pecador. Pastor, Sansão, o libertador prometido, nasceu pecador. Pastor, Samuel, nazireu desde o ventre, nasceu pecador. E João Batista, que se alegrou desde o ventre quando a mãe foi cheia, nasceu pecador. Só um nasceu santo, só um nasceu perfeito. Alguém lembra o nome dele? Alguém lembra o nome dele? Jesus. Nasceu santo, viveu santo, morreu santo, e por causa disso ressuscitou e venceu o pecado, venceu a morte, venceu o diabo, para nos dar vida eterna. O nome dele é Jesus. Aleluia! Pastor, isso é o passado. Sim, defunto, escravo, influenciado por demônios, fazendo os desejos da carne de modo premeditado, por natureza, filho da ira. E no presente, olha que coisa linda, e hoje, o que aconteceu com a gente? E agora, pastor? Versículo 4, Deus que é riquíssimo em misericórdia nos amou. 5, enquanto estávamos mortos, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. 6, nos ressuscitou com Ele. 6, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia!
Pastor, o que éramos mortos, e agora? Ressuscitados. O que éramos? Filhos da ira, e agora? Filhos de Deus. Com quem andávamos? Andávamos com os filhos da desobediência. E agora? Quem é a nossa companhia? Nos ressuscitou juntamente com Jesus e nos fez assentar em Jesus. Mudou a companhia, irmão. No presente, o que é a igreja? Está preparado para dar glória a Deus? Tá bom, então tá preparado mesmo. Coloca para mim de novo o versículo 6. Coloca para mim de novo o versículo 6. 3 mais 3, 4 mais 2. Achou? Bora lá? Toda a igreja? 1, 2, 3. Pause. E nos ressuscitou, bora lá, juntamente com Ele. Como assim? Pode deixar aí, por favor. Como que isso é possível? Eu vou te explicar. Jesus morreu há 2000 anos atrás. E Jesus ressuscitou há 2000 anos atrás. E você, exemplo, tem 10 anos de crente. Quando você foi exposto à palavra, honrou a palavra te capacitou a ouvir o céu. Naquele dia, você foi ressuscitado. O céu, no dia que você aceitou Jesus, o céu te enxergou lá em Mateus 28, em João 20, ressuscitando com Jesus no terceiro dia. Aleluia! O céu te colocou no mesmo patamar de experiência que Jesus teve. Nos ressuscitou juntamente com Ele. Isso quer dizer que o que Jesus fez há 2000 anos atrás está tendo efeito até agora, onde tiver qualquer pessoa se entregando para Jesus. Ele nos fez assentar. Qual é a imagem que vem à mente? Assentar nos lugares celestiais. Os lugares celestiais é a sala do trono. Assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A imagem que vem aqui é um trono. Lembra que eu perguntei se tu estava preparado para dar glória a Deus? Olha que coisa linda Ele fez com a gente. No versículo 1, mortos, cemitério. E no versículo 6, assentado nos lugares celestiais, do cemitério para a sala do trono. Irmão, esse é o poder do evangelho. Outrora em estado de putrefação. Em outrora estado avançado de putrefação. Acertei. Agora entenda que a morte alcançou todos os homens. A filha de Jairo, 12 anos, a bichinha, acabou de morrer quando Jesus chegou. O filho da viúva de Naim, macho, não é fêmea. Lázaro já tem uma idade avançada. Então, uma criança, um jovem, um adulto. Porque o pecado passou a todos. E a morte, como resultado do pecado de Adão, atingiu todas as classes. Aí vem Jesus e nunca participa de velório. Jesus chega, a menina que tinha acabado de morrer, ele ressuscita. Jesus chega, o rapaz está indo ser enterrado, ressuscita. E Lázaro, que já havia 4 dias, ele ressuscita. Aleluia! Não importa o tempo que você está presa ou preso no pecado, não importa a profundidade da sua sepultura, a voz de Jesus te ressuscita, a voz de Jesus te dá vida. Aleluia! Você sabe de onde Deus lhe arrancou. Hoje você reina em Cristo Jesus. Hoje você reina em Cristo Jesus. Isso quer dizer que não é mais o pecado que te domina. Não é mais o mundo que te domina. Não é mais a carne que te domina. Você reina. Você domina pelo poder do Espírito, pelo poder da palavra e na comunhão com a igreja. Ele nos tirou lá do cemitério e nos colocou num trono. Em quem? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, em comunhão com Jesus, irmão, não somos escravos. Em comunhão com Jesus, não somos dominados, ressuscitados e assentados em Cristo Jesus. Isso quer dizer que Ele é o referencial do Pai. Ressuscitados e assentados em Cristo. Quer dizer, primeiro, em comunhão com Cristo. Segundo, quer dizer que, olha que coisa linda, maravilhosa e perfeita. O que o Pai fez com Jesus, Ele faz
Pode falar. Com a igreja. Jesus foi ressuscitado? A igreja também. Jesus foi assentado nos lugares celestiais? A igreja também. Pastor, como é que eu estou assentado no lugar celestial? Eu vou te fazer uma pergunta retórica, deixa que eu respondo. Como é que a gente sabe que Jesus está na terra? Eu respondo, olhando para a igreja. Porque ela é o que dele? O corpo. Ele é o cabeça. Quem é a representatividade legal de Jesus na terra? A igreja. A igreja na terra representa o Cristo que está no céu. E o Cristo que está no céu representa a igreja que ainda está na terra. Olha lá, assentado nos lugares celestiais em Cristo. Quer dizer que quando o pai olha para o filho à sua direita, ele está vendo o pastor André, está vendo o Ricardo, está vendo a mim, está vendo você, está vendo você, está vendo você. Ele está vendo a igreja, porque ele é o cabeça dela. Então falem após mim, o que ele fez com Jesus, ele faz com a igreja. Ele enviou o filho, ele enviou a igreja. Ele fez o filho sofrer por menores. Ele faz a igreja sofrer por quem precisa mais. Ele humilhou o próprio filho. Ele também nos ensina a humildade. Ele deu graça ao filho para vencer enquanto encarnado. Ele dá graça à igreja para vencer enquanto na terra. Ele ressuscitou o filho. Quando a trombeta tocar, ele nos ressuscitará. Ele fez o filho subir. Ele vai fazer a igreja subir. O que ele fez ao filho, ele faz à igreja. Esse é o presente da igreja. O passado da igreja, debaixo da influência demoníaca. O presente da igreja, do cemitério para o trono, governando em Cristo, governando com Jesus, representada por Jesus, sendo influenciada pelo evangelho de Jesus. Isso é igreja. Isso é igreja. Se você medita em Efésios 2 e não vê algumas igrejas locais aqui, essas igrejas não fazem parte da verdadeira igreja. Terceiro e último lugar, o futuro da igreja. Versículo de número 6 a 7. Vamos lá? Versículos 6 a 7. Nos ressuscitou juntamente com ele, Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar, para mostrar nos séculos as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo. Mais uma vez, Paulo está dizendo que o referencial para o Pai trabalhar em nós é Jesus. Isso, por que ele é o referencial? Isso quer dizer que ele só vai fazer por nós o que ele faria por Jesus. Então nunca esqueça isso, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, por gentileza, nunca abra mão dessa verdade que eu vou te falar agora. Se Jesus é o referencial para que o Pai faça o que a gente precisa que ele faça, isso quer dizer que o Pai só fará em nós, por nós, conosco, o que ele faria pelo Filho. Quem é o Filho? Jesus. Então quando você orar, pode ter 20 horas de oração. Quando você encerra dizendo em nome de Jesus, amém, não quer dizer que Deus vai realizar só porque você disse em nome de Jesus, amém. Pode ser o contrário. Você pode ter orado 20 horas, o fato de você ter dito em nome de Jesus pode significar que ele não vai fazer o que você acabou de pedir. Seria até mais fácil você não usar o nome de Jesus. Para muitos que não sabem o que isso significa. Mas quando você ora e conclui a oração dizendo em nome de Jesus, você acabou de se submeter à verdade superior. Quando você diz em nome de Jesus, não é agora acontece, não. Quando você acabou de dizer em nome de Jesus, sabe o que você disse no mundo espiritual? Faça na minha vida, se Jesus pedisse isso ao Senhor. Eu me submeto que o Senhor cumpra na minha vida o que Jesus te pediria. Porque tem coisas que eu estou pedindo a Deus, aí eu termino de orar e falo assim, em nome de Jesus. Eita glória, ainda falo com autoridade, em nome de Jesus. Aí Jesus olha para o Pai e diz, eu não, em meu nome não. É como alguém chegar em nome do pastor André, em qualquer lugar, e falar, o pastor André Macalão me mandou fazer isso. Aí a pessoa lá conhece o pastor André e diz, pastor André não faria isso. Aí você sai de lá com vergonha.
Ou seja, você falou em nome de alguém, ou você queria que algo fosse feito em nome de alguém, que esse alguém não faria. É como orar em nome de Jesus. Então é por isso que às vezes há muitas orações que não são respondidas, porque não é o que Jesus gostaria que o Pai fizesse. Por isso que várias vezes Paulo usa a expressão em Cristo, em Cristo, em Cristo. Voltando para o nosso último tópico, que é o futuro da igreja. O que Paulo diz? Versículo 1, nos deu vida. Versículo 4, nos amou. Versículo 6, nos ressuscitou. Versículo 6, nos exaltou. Aí você pergunta para mim, por favor, pergunte, para quê? Aí ele responde, para mostrar. Para mostrar. Para mostrar. Para mostrar. Para mostrar. Isso aqui, irmão, o web crente não suporta, né? O web crente não suporta. Para que postar? Para que falar? Para que contar? É que ele me ressuscitou, me amou, me colocou nos lugares celestiais para mostrar. Ou seja, existem pessoas que expõem por orgulho, existem pessoas que expõem para mostrar superioridade, mas existem outros que postam, contam, falam, compartilham, só para alegrar outros, testemunhar outros, edificar outros. Eu vou postar a foto daqui mesmo, irmão. Vejam o que Deus está fazendo em Caldas Novas. Vejam o que Deus está fazendo em tal lugar. Pastor, mas Jesus disse para a gente ter cuidado em Mateus capítulo 6, e quando dá esmola, não ficar mostrando para esconder a mão que deu. Jesus está falando da intenção. Quando você mostra por sentimento de superioridade, é orgulho e é pecado. Agora veja o caráter de Deus. Ele fez tudo isso com a igreja, e Paulo está escrevendo aos leitores de Éfeso, da cidade de Éfeso. Os leitores oficiais, os leitores primários estão em Éfeso. Ele diz, vocês foram vivificados, vocês foram amados, vocês foram ressuscitados e vocês foram exaltados, para que num tempo futuro, séculos vindouros, Deus fez tudo isso para nos séculos vindouros mostrar sua graça, as abundantes riquezas da sua graça. Imaginem, por favor, o que Paulo está fazendo aqui. Ele, enquanto está escrevendo, ele está falando aos irmãos de Éfeso, igreja de Éfeso, ou melhor dizendo, em Éfeso, Deus fez tudo isso com vocês. Irmãos, me ajudem, por favor. Vamos arredondar aqui da completude ou do início dos registros do Novo Testamento até nós. Presta bem atenção, eu quero que vocês se envolvam nisso aqui. São 2000 anos. 2000 anos são quantos séculos? 20 séculos. Olha o que Paulo está dizendo, pastor André. Igreja em Éfeso, Deus em Cristo nos deu vida, nos libertou da escravidão, nos tirou do domínio do dominador da potestade do ar, nos tirou do meio dos filhos da desobediência, nos ressuscitou, nos exaltou em Cristo, para que nos séculos vindouros, na nossa linguagem seria, para que daqui a 20 séculos, uma igreja reunida estivesse ouvindo falar o que Deus fez em vocês. Olha, para que nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça sejam mostradas. Eu poderia chegar aqui e mostrar os defeitos da igreja de Moisés. Eu poderia chegar aqui e mostrar os defeitos da igreja em Corinto. Eu poderia chegar aqui e mostrar os defeitos da igreja em Laodiceia. Mas Deus arde meu coração para expor a vocês o que Deus fez lá em Éfeso. Eles não entendiam, eles nem tinham noção. Mas Paulo estava dizendo, daqui a 20 séculos, uma igreja vai estar agradecendo a Deus pelo que Deus fez na igreja em Éfeso. Pastor, mas isso aí é só bênção para Éfeso. Não é não. Porque eu disse no início da mensagem que nós somos a continuação da igreja que começou lá na eternidade no coração de Deus. Passou pelo Antigo Testamento, passou por Jesus, passou por Paulo e agora está em Éfeso. Se a igreja de Deus em Éfeso estava vivendo coisas grandes, para que a igreja do futuro, que somos nós, se alegrasse com o que Deus fez na vida dela,
palavra de Deus para essa igreja, que está comemorando 55 anos, vivam de tal forma que a igreja futura olhe para trás e se alegre com o que Deus fez na vida de você. Aleluia! Toda igreja que teve um passado, ela tem um presente. E essa igreja há 55 anos atrás, Deus sabe o que ela enfrentou, como ela começou, o que ela passou. O pastor André é a terceira geração, é isso a pergunta que eu fiz. Desde o Paulo Leivas Macalão, ele não imaginava, mas agora, no futuro dele, presente para ele, futuro do Paulo Leiva, presente do pastor André. Lá atrás, quem sabe ele não imaginava, quem sabe ele meditou em Efésios 2, e ele disse: a igreja futura vai cantar os meus hinos, a igreja do futuro vai ver a teologia no que eu escrevi, a igreja do futuro vai se alegrar com a minha história. E assim é com essa igreja. Você que é pai, você que é mãe, você que é adolescente, você que é jovem e faz parte dessa igreja. A igreja em Éfeso soube passar o bastão. Os nossos pioneiros na fé souberam passar o bastão. E nós? A igreja do futuro vai falar o que dos nossos cultos? A igreja de amanhã vai falar o que das nossas músicas? A igreja de amanhã vai falar o que dos nossos pregadores? A igreja de amanhã terá o que para falar das nossas doutrinas? Queridos, não fomos chamados para esquentar banco de igreja e dizer: prega, pastor, que eu recebo. Todos aqui fazem parte do sacerdócio real, e o futuro da igreja está nas mãos da igreja presente, porque a igreja presente herdou a herança da igreja do passado. Eu quero que amanhã crianças ou adolescentes que me escutem hoje consigam lembrar de alguma mensagem, de alguma palavra que lhes impactou. Esqueça o pregador, só não esqueçam a mensagem. Vocês estão fazendo essa festa linda, telão, galeria aqui dentro, para que amanhã alguém conte a história dessa igreja. E essa história não vai se acabar, porque a igreja de Jesus, ela tem passado, ela tem presente, mas o futuro de glória está garantido. Aleluia! Deus vai mostrar para a igreja futura as riquezas da sua graça. Sabe o que é isso, irmão? Os nossos pregadores futuros, que são nossos filhos, nossos pastores futuros, que são nossos adolescentes ou os jovens que amam a palavra. Alguém já disse que essa é a pior geração de jovens. Eu discordo. Eu nunca vi. Eu estou com 32 anos de idade, comecei a pregar com 5 anos de idade. Se com 32 eu sou desse tamanho, imagine com 5. Mas eu comecei a pregar com 5 anos de idade, e eu nunca vi, em toda essa minha caminhada de ministério, uma geração tão sedenta pelas escrituras sagradas, uma geração que quer Deus, que quer adorar a Deus. Eu sinto a presença de Jesus enquanto eu falo isso. Eu não sei a quem esses pregadores tiveram acesso, mas Deus está me cercando de uma juventude que mesmo com fraquezas não desiste de Deus. E é isso mesmo, irmão. A igreja do futuro vai olhar para nós e dizer: é a graça de Deus que sustenta a igreja, é a graça de Deus que segura a igreja. E está no texto. Deus mostra nos séculos futuros as abundantes riquezas da sua graça. Então, pelo amor de Deus, você pode ter muita coisa para elogiar nas assembleias de Deus, nossos hinos, nossa pneumatologia, nossos pioneiros, nosso pentecostalismo, ok, tudo isso são nomenclaturas, mas Paulo está dizendo que essa igreja futura só agradece à igreja do passado graça, favor de Deus, graça. Se essa graça sustentou a igreja até aqui, o que é que vai sustentar a igreja até amanhã? A graça. Quem toma posse dessa palavra, fica em pé comigo, dando glória ao precioso nome de Jesus.